dia a todos. Esse é o nosso encontro todos os domingos de manhã da série Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Nós estamos vendo a parte do livro que fala instruções práticas sobre as manifestações espíritas. E hoje nós iremos ver o 6º capítulo dessa parte do livro, que tem como título Papel e Influência do Médium nas Manifestações. Bom, ele fala que primeiramente, para a gente entender como que funciona o médium, a gente precisa entender como se opera essa transmissão de pensamento. Então, a primeira parte que ele vem falar é sobre a parte do espírito, né? O espírito desencarnado, né? E ele vem falar que nós também, todos, né? Nós espíritos, nós temos um invólucro semimaterial que está em volta do nosso espírito, que é o perispírito. E ele é um intermediário para a comunicação do nosso corpo. Então, esse invólucro que a gente tem no nosso espírito, tem esse invólucro que é o perispírito, que é o que permite a comunicação com o nosso corpo material. E quando a gente, tem o desencarne, nós desligamos do nosso corpo material, esse invólucro, ele é que está em volta do espírito desencarnado também. Ele vai fazer com que ele consiga, esse espírito, se comunicar aqui. Então, quando temos uma comunicação, por exemplo, de um lápis, de uma mesa, de um objeto, ele consegue através desse perispírito. Então, através dessa afinidade ali com o médium, primeiramente, e ali no ambiente que ele está, através desse perispírito, ele consegue ter essa energia, ele consegue fazer a comunicação. Então, ele dá como exemplo, por exemplo, quando um médium está ali impondo as mãos e está movimentando a cesta, através dessa manifestação fluídica que esse espírito exerce sobre esse médium, vamos pôr o médium para a gente ficar mais fácil, né? O espírito como o espírito desencarnado e médium como a gente encarnado. Ele consegue, muitas vezes, movimentar a cesta de uma forma brusca que o médium nem relou naquela cesta. Então, ele movimenta porque ele quer impor, então, seja para ele que ele vai impor uma movimentação brusca, ou ele vai impor, que se ele está revoltado, por exemplo, ou ele vai direcionar para uma outra pessoa da mesa, ou ele vai ir para uma outra pessoa de uma forma mais carinhosa. E a mesma coisa acontece se ele está ali com um lápis. Então, o médium às vezes está lá escrevendo, e se ele não concorda com aquilo lá, ele, pela energia fluídica, através dessa matéria, desse perispírito, ele consegue fazer, então, essa movimentação, tirar bruscamente o lápis ali do médium, tá? Então, isso ocorre na parte da escrita, né? E também na parte da manifestação dos objetos. Aí ele vem falar que a parte mais sempre, a parte sempre quando tem as manifestações mais grosseiras, que vem se dizer que são dos espíritos mais inferiores, mais imperfeitos, e que os espíritos mais superiores, eles são mais gentis, eles são mais benevolentes, eles não vão agir dessa maneira, né? E aí ele vem falar sobre a transmissão do pensamento. Então, quando o médium vai fazer uma psicofonia, então vai fazer uma transmissão, de uma mensagem, de um conhecimento através da psicofonia e através do pensamento. Então, ele vem nos dizer que ele aqui até no livro ele cita como espírito, referindo ao espírito desencarnado, e alma, referente ao espírito do médium, Primeiramente, que ele tem uma influência. Então, primeiro, para aquele médium se comunicar, ele precisa ter uma afinidade. Então, a gente, por exemplo, a gente não tem afinidades aqui encarnadas com certas pessoas. Então, você vai ter uma afinidade, por exemplo, tem um amigo, aquele ali é seu melhor amigo, que sabe da sua vida, de tudo. Você não vai contar a sua vida para uma pessoa estranha, porque você não vai confiar nela. Então, é a mesma coisa o espírito, ele vai se ligar pela afinidade. E como é isso? Através do pensamento. Então, se eu vou ter pensamentos só ruins, pensamentos só negativos, que eu vou atrair para mim espíritos ruins, Não que uma comunicação
não possa acontecer, né, por exemplo, uma reunião mediúnica, a gente vai auxiliar espíritos que estão também em sofrimento, que não vai ter esse tipo de comunicação e que tendo esse tipo de comunicação você é um médium ruim, uma pessoa ruim. Não é isso, né? Mas ele quer dizer que a gente tem que vigiar, orar e vigiar os nossos pensamentos. Então, dentro de uma comunicação, quando a gente vai numa reunião, a gente tem que estar ali em sintonia, vibrando para que esses espíritos que vierem ali, eles sejam espíritos que vêm para auxiliar e vêm para que eles receber também ali ajuda. Então, por que o médium deu comunicação, aquele espírito deu comunicação naquele médium e não deu nesse médium ou não se manifestou? Primeiro, por conta dessa afinidade, dessa transmissão de energia, que aí vai ter afinidade um com o outro. E aí, através dessa afinidade, ele vai se ligar, né, ao espírito do médium desencarnado e transmitir-lhe o pensamento. E essa comunicação que os dois irão fazer, ela pode ser totalmente o médium estar inconsciente, ele não saber de nada, mas a maioria das vezes ele tem sim um grau de consciência. E aí onde gera a dúvida, aonde é do médium, um pensamento do médium, e aonde é um pensamento do espírito. E ele vem citar que falta o quê? A observação. Porque muitas das vezes a gente tem que analisar toda a situação. E as pessoas para ali, né, principalmente naquela época, para poder prejudicar o espiritismo, para poder prejudicar as comunicações e tal. Então, sempre colocaram empecilho e às vezes agiam também de má fé. Então, a gente tem que, como sempre, a gente tem que observar toda a situação que está ali acontecendo durante essa comunicação. Por quê? Muitas vezes o médium vai dar uma comunicação que não são pensamentos, são contrários do que ele acredita, né? Então, tipo assim, o médium começa a falar de uma situação em que ele nem viveu. Pode acontecer do médium, né, psicografar ou ter a psicofonia em outra língua. Pode acontecer que ele fale de outra situação que ele nem viveu, aquela situação, uma situação totalmente... Porque ele vai mostrar que tá, tipo, fora do conhecimento dele e aquela comunicação. Então, a gente tem que analisar, porque o médium, se ele tá ali de boa intenção, se ele tá fazendo aquilo lá por um bom motivo, ele não vai dar uma comunicação dos seus próprios pensamentos, né? Então, a gente tem que analisar toda a situação. E aí é onde muitas pessoas perguntam, né? Mas, por que então um médium, ele não fala em todas as línguas? Porque ele pode ter afinidade por um espírito de outro, que tem uma outra origem, tipo, que é americano, que é italiano, né? E ele explica por quê. Pode acontecer, sim, nós que somos brasileiros, ter uma comunicação em inglês, mas os espíritos desencarnados já acham um tanto quanto difícil as comunicações aqui, né? Então, assim, eles sempre pedem que as comunicações sejam de forma direta, de forma simples, porque para eles a comunicação já é lenta. Então, para nós que temos o conhecimento do português e nós vamos psicografar em inglês, foge do conhecimento do médium. Mas não é totalmente o espírito que faz, né? Então, aquela comunicação, sim, é transmissão de pensamento, mas o médium também, ele tem, nós falamos, a consciência, né? Daquela situação que ele está fazendo. Então, o meio acaba se tornando mais difícil para que ele possa se comunicar, o espírito. Então, por isso que muitas das vezes eles vão se comunicar através de meios mais fáceis, que tenha mais agilidade. Então, eles querem encurtar, em vez de dificultar, eles querem facilitar a comunicação, para que eles possam se comunicar de uma maneira mais rápida. Então, por isso que eles pedem para que as perguntas sejam direcionadas de forma mais tranquila, objetivas, né? Nada exigindo demais a espiritualidade, para que tudo ocorra de uma maneira mais fácil. E ele vem dizer, como nós dissemos no vídeo anterior, ele cita que o que importa é o sentimento, é a intenção e não o meio. Então, tipo assim, se a comunicação ela foi em português, se ela foi em inglês, se ela foi escrita, se ela foi falada, o que foi? É importante a intenção.
o sentimento, o objetivo que está sendo feita essa comunicação, não o meio. Então não adianta a gente pensar também assim, tipo assim, nossa, tem que ser a sala mais bonita, tem que ter as canetas melhores do mundo, o papel melhor do mundo, porque é assim que o Espírito vai vir. Não é assim que funciona, vale a intenção do que aquelas pessoas estão reunidas, o objetivo que se quer. Como Kardec queria para o bem, ele foi, através da espiritualidade, intuído para ajudar, auxiliar. Por isso que a gente tem tudo isso. Então, não é a caneta, o papel, isso que vai dizer, ou a roupa que você usa. Eles citam que não adianta, tipo, não precisa ter método, porque se não for assim, assado, se trocar o lugar da pessoa, se for outra cadeira que for usado hoje, não é isso que vai dizer. Não tem que ter toda um ritual para que se faça isso, né? Tem sim dia, as reuniões, né? Horário, nós temos que até ali tentar durante o dia vigiar e orar nossos pensamentos. A gente tem que tentar fazer isso toda hora, né? Na verdade. Mas tem que ter, assim, para que você tenha uma preparação, para que você tenha um sentimento, uma comunicação melhor do sentimento, né? Tipo assim, de você passar aquele dia brigando com todo mundo, aquela coisa alvoroçada, e aí você não vai conseguir uma boa comunicação com o espírito. Você querer chegar lá no médium, no centro e vou desligar agora, né? E achar que, tipo, e aí, o que você pensou durante o dia, que você sentiu? Então, é esse tipo de preparação, sim, mas não essas coisas materiais que a gente dá valor, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido como que funciona essa sintonia ali, o espírito desencarnado com o espírito nós encarnados, para que a gente tenha a comunicação. Um ótimo, abençoado domingo a todos nós e mais uma vez, gratidão.